Uma igreja que nos propomos a ser um espaço entre amigos, por isso Comunidade Amigos de Fé, que acabou ficando a sigla do café também, porque vocês já viram que a gente gosta de um café, né? E um dia como hoje, uma chuvinha, a gente achou por bem fazer um cachorro quente, assim, para ter uma coisa com mais sustância. Então, quem está chegando agora e quiser depois participar do nosso cachorro quente, fica à vontade, coma à vontade. Estamos muito felizes também com os amigos que estão aqui com a gente, o Joe, a Raquel, a Thalita, nossos amigos aqui, o Arthur, muito bom recebê-los. Que seja um tempo muito especial entre amigos, que seja um tempo de edificação, de reflexão, de celebração, de reconhecimento também da grandeza de Deus através da arte. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Oremos. Graças te damos, Senhor. Celebramos o Teu nome por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pela Tua paz, obrigado pela presença do Senhor em nós, entre nós e atuando através de nós. Obrigado por cada amanhecer. Obrigado porque diante da vida, da existência, das situações que nos ocorrem, a gente pode reconhecer a Tua boa mão sobre nós, o Teu cuidado especial, o Teu abraço, a Tua amizade. E isso tem nos feito muito bem. Obrigado, Senhor. Obrigado por habitar em nós. Obrigado por morar aqui com a gente. Nós nos alegramos em cada encontro como comunidade de Jesus, porque estabelecemos aqui vínculos e amizades para a vida, e é nessa troca que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente tem um caráter moldado, transformado, experimentado, e que a gente vai se humanizando cada vez mais. Reconhecemos a Tua direção na vivência na comunidade de fé. Reconhecemos o Teu grande amor, o poder de transformação do Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor dirige a nossa mente, o Senhor coloca fé no nosso coração e a gente pode sim celebrar a existência, celebrar a vida, celebrar os projetos, celebrar os desafios que se apresentam diante de nós. Ao Senhor nós damos glória, ao Senhor nós reconhecemos o cuidado do Senhor sobre nós. Obrigado por nossa cidade, continua nos dar estratégia a todos nós e a cada um de nós, Senhor, de maneira que sejamos luz, de maneira que a gente possa ser instrumentos em Tuas mãos para abençoar o maior número de pessoas possíveis. Ajude-nos, Senhor. Segue conosco. Faz de nós pessoas que pareçam cada vez mais contigo. É difícil, Senhor, no dia a dia, mas transforma o nosso orgulho em submissão. A Tua cruz, a cruz de Jesus. A Ti nós celebramos. A Ti nós exaltamos. Reconhecemos a vida que há em Ti. Reconhecemos a paz que há em Ti. Que a paz de Cristo seja o hábito dos nossos corações. Glórias ao Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Amigos, estejam à vontade. João, Arthur, Raquel. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Primeiramente, vou apresentar. Meu nome é Arthur Oliver, sou de Berlândia, Minas Gerais, e estou aqui perdido em São Paulo. Brincadeira. A gente vai cantar algumas canções. Vou começar com uma canção minha, que não está no meu CD, mas eu quero trazer essa mensagem aqui para vocês hoje, ok? É importante falar isso, Arthur. Já falou do CD, fala que você trouxe CD. Eu trouxe CD. Quem quiser adquirir o CD é R$20, e isso ajuda muito no meu trabalho, tá bom? Obrigado. Os CDs estão fáceis aí? Tá aqui. Vou mostrar para eles. Acho que é bom, a gente já põe ali. Aqui tudo vai acontecendo assim mesmo, gente. Maravilha. Tem que ser assim, espontâneo. É ao vivo. Como é que trabalha? Som, gente. Eu tenho fé que vai ser todo sendo vendido. Isso me ajuda a voltar pra minha cidade. Tem café. Brincadeira, não vou cantar essa música. Mas é porque o nome do a gente cantar essa música.
Pouse seus medos no mar e deixe as ondas levarem pra longe de você, que tem vontade de sonhar, se realizar e vencer. Antes que o tempo se acabe, faça, e se não der, tente outra vez. Pouse seus medos no mar e deixe as ondas levarem pra longe de você, que tem vontade de sonhar, se realizar e vencer. Se a chama do amor se apagar, reacenda com a esperança de que um dia você vai cantar pro mundo inteiro ouvir. Eu amei, eu chorei, eu sorri. Se a chama do amor se apagar, reacenda com a esperança de que um dia você vai cantar pro mundo inteiro ouvir. Eu amei, eu chorei, eu sorri. Pro mundo inteiro ouvir, eu amei, eu chorei, eu sorri. Gente, vamos ficar de pé? Vocês vão ter que ajudar com a gente nas palmas, porque a gente não trouxe café. Vamos colocar chocalho? Foi demitida? Nossa, treinei tanto, gente. Para tudo. Aqui, vocês vão ver só. Se vocês soubessem que ontem eu tava sem voz, vocês não acreditariam que eu tava cantando aqui hoje. Verdade. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é Deus é bom. Falei que eu sabia tocar, gente? Eu tô dando aula, viu, depois? Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, para sempre exaltado dos céus. Ele é exaltado, exaltado dos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome.
vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Olha só os irmãos, ele é Senhor. Vai. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Meu Deus. As mãos podem se sentar. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Nós cremos nisso, nós temos certeza disso. Nós nos prostramos aos Teus pés, nos entregamos em Teus braços, que nós sabemos que só o Senhor pode nos proteger de todo mal. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas seu amor jamais me deixará.
Só para não pensar, será que vai derramar água na nossa cabeça? Não, a gente vai passar isso aqui. Você coloca a sua oferta aqui nessa jarra. Muito legal, né? Aquele esmalte antigo, uma coisa meio legal. Mas a nossa fé e a nossa esperança é de que sempre Deus está conosco. Eu costumo dizer que com a tua oferta ou não, e isso eu falo com muito respeito, o reino de Deus vai continuar acontecendo, os recursos que a gente precisa vai continuar chegando. A escolha de participar desse momento ou não, aqui no café a gente não tem dízimo, apenas ofertas. Se você quiser dar 5% do salário, fica à vontade, metade, não tem porcentagem. Quanto você entender no teu coração, também não tem promessa de que as coisas vão se multiplicar para você. A gente entende que Deus faz o que tem que fazer e a gente só diz sim, Senhor, e obrigado, Senhor. Mas é um privilégio participar daquilo que Deus está fazendo no mundo e é um privilégio ver que o reino de Deus vai fazendo uso, e bom uso, no bom sentido da palavra, das igrejas locais para atingir todo tipo de pessoa. Contar uma experiência rápida que passamos ontem no Parque da Juventude. Tivemos a reunião com a equipe de louvor e na sequência fiquei aguardando a minha esposa, a Denise, que ela iria falar na igreja lá na Zona Norte. Enquanto estava ali com a Adriana e a Júlia, se aproximou um cara bêbado, ele começou a brincar, dizer que ela parecia Madonna, pedir autorização para ficar com o noivo dela, enfim, ele começou a falar um monte de coisa. Brincamos um pouco com ele, num dado momento, eu perguntei, além de estar bêbado, além de gostar de cachaça, quem é você? E ele disse para mim, eu bebo há 20 anos. E eu tenho um hábito, eu comprei algumas bíblias iguais, nova versão transformadora. Geralmente eu coloco na minha bolsa, eu uso essa bíblia, mas eu passo para alguém, aí eu vou e pego outra. Então eu vou passando. Aqui está comigo, ela sempre vai passando, ficando com alguém. E enquanto a gente falava, conversava com ele ali, eu falei, eu tenho um presente para você, no Parque da Juventude. Eu abri a bolsa, tirei a bíblia de dentro. Quando eu tirei a bíblia, ele começou a chorar. Ele falou, não acredito, é meu esse presente? Ele parecia criança. Ele falou, é meu, é para mim esse presente? Eu falei, é para você. Essa bíblia é para você. Depois você vai ler essa bíblia. Aqui tem meu nome, meu telefone. Depois você vai me ligar, você vai ler essa bíblia. E aí eu abracei, aí ele ficou emocionado. E eu achei uma cena muito bela, porque ele chorava. E como disse os meninos, ele babava também, porque ele estava bêbado. Mas ele chorava e babava sobre as páginas da Bíblia. Eu disse para ele, Jesus quer transformar você. Jesus quer te tirar do poder das trevas e te trazer para o reino da luz. Quer transformar a sua vida. Ele chorou, caiu, ficou deitado no chão, nós o abraçamos, oramos com ele. A gente acredita no poder do Evangelho. A gente acredita no poder de transformação do Evangelho. E dinheiro, para que a gente precisa? Para ser um instrumento, para que a gente continue fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. É só um meio. Recursos, vez ou outra, já falei isso aqui, eu fico preocupado, eu olho para a conta da igreja e falo, misericórdia, eu tenho que pagar contador, tenho que pagar aluguel. Aí de repente aparece uma oferta de 3 mil, de 2 mil. Quem fez? Não sei. 2 semanas atrás eu estava orando e falei, Senhor, eu queria um microfone sem fio. Orei uma quarta tarde, cheguei quarta noite, alguém me mandou uma mensagem e falou, Clay, tem uma surpresa, não contei para ninguém. E a pessoa disse, nós ganhamos 2 microfones sem fio. Eu falei, não, tá brincando. Conta outra, é piada. Ganhamos 2 microfones sem fio. Não é o dinheiro, não é a coisa, não é o instrumento, mas é a graça de Deus, é o poder do Evangelho de transformar a vida das pessoas, é a gente se perceber sendo transformado enquanto testemunha a transformação da vida de tantas pessoas. Quero orar com você, na sequência vamos passar o nosso culto. Não é? Graças te damos mais uma vez e celebramos o teu nome. Pela vida, pela provisão, porque o Senhor está conosco. Ah, Senhor, nos dá sabedoria do alto, Deus, para que a gente possa usar com graça, com estratégia, os recursos financeiros. Ah, Senhor, nos dá condições. Nos dá também provisão, Senhor, para que tudo seja plenamente aplicado para o reino do Senhor, para alcançar o maior número de pessoas possíveis. E sobre nós permaneça a tua bênção, saúde, prosperidade, porque assim o Senhor quer.
glorifica o teu nome, Senhor, através dos nossos recursos, através daquilo que somos e temos. Tudo é do Senhor. Obrigado. Graças te damos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Se vai, as histórias se vão e o ponteiro não para de andar. A noite passou e o sol levantou. O que falta pra você despertar? Não olhe pra trás. Você se entregou no arado, faça valer a pena, não negue Jesus. Seu alvo é a cruz, espera nele, faça valer a pena. Não se entregue, irmão, segure minha mão nesta guerra. A luta não é em vão. Não desabe agora, se firme na rocha, que o vento e a chuva cessam na hora. Não olhe pra trás. Você se entregou no arado, faça valer a pena, não negue a Jesus. Seu alvo é a cruz, espera nele, faça valer a pena, não olhe pra trás. Você se entregou no arado, faça valer a pena, não negue a Jesus. Seu alvo é a cruz, espera nele, faça valer a pena. E o que você fez se firmou na areia, não sabe que a vida é passageira, não cultivou o amor, guardou o rancor. No final, quem venceu foi quem amou. Não olhe pra trás. Você se entregou no arado, faça valer a pena, não negue a Jesus. Seu alvo é a cruz, espera nele, faça valer a pena, não olhe pra trás. Você se entregou no arado, faça valer a pena, não negue Jesus, não negue Jesus. Seu alvo é a cruz, espera nele, faça valer a pena.
está conosco o Jô, grande amigo, para mim referência também de espiritualidade, um pastor humano, o que curiosamente às vezes também é difícil. Mas que bom que ele está aqui com a gente, vai ter um tempo aqui de reflexão. Jô, fique à vontade, a casa é sua. Boa noite, gente. Graça e a paz de Jesus. Que celebração gostosa, né? Eu fiquei pensando assim, vou atrapalhar o pessoal aí no louvor. Não sei se é todo pastor que pensa isso, mas eu penso bastante, assim. Mas eu estou contente de estar com vocês. Eu e o Clay já tínhamos conversado algumas vezes sobre eu estar aqui, mas é aquela coisa, a gente vai conversando, fala daquele. A gente marca aquela coisa, e aí foi passando aí, o Arthur apareceu esse final de semana. Falei, Arthur, então vamos achar um lugar para você cantar, cara. Aí achamos 2 lugares para ele cantar. Um era aqui no café, e o Clay falou, você não quer já aproveitar? Então, aproveita, você vai ter que me aguentar. Gente, o tema que a gente definiu para hoje, eu diria que é uma das abordagens ou uma das perguntas mais importantes da nossa fé cristã. Por quê? Porque não é óbvio que a experiência cristã é notadamente marcada por autoconhecimento? É óbvio isso. Mas não é. De tão óbvio não é, Clay. É óbvio que autoconhecimento, conversão, arrependimento, fé, está tudo na mesma linha, na mesma página, no mesmo texto. Mas não é óbvio. Por que não é óbvio? Porque a nossa primeira experiência de fé, que é o que a gente chama de conversão, é essa experiência de autoconhecimento. Naturalmente. A gente se depara com Jesus, Jesus se encontra com a gente, eu não sei se é muito esse negócio que a gente vai até Ele, eu acho que é um negócio mais que Ele vem até nós, mesmo que a gente não consegue. E aí quando Ele vem, não é só que Ele se revela, é que Ele nos revela. Só que aí o que acontece é que depois a gente cai num baita de um poço, num buraco gigantesco, onde só existe a negação da nossa identidade. Então, a gente tem um encontro com Jesus. Eu gosto muito do apóstolo João, quando ele diz que a vida é a luz dos homens. E aí a gente tem encontro com a fonte da vida, se revela em nós um montão de buracos, de escuridão e de morte. E aí a gente fala, isso é a vida, eu quero. E aí depois a gente cai num negócio chamado religião, que é, no geral, a total negação de quem a gente é. Que, no geral, é um movimento total de invalidação de quem você é enquanto pessoa. Veja que interessante. Você vira crente. O famoso crente. Todo mundo já passou por aqui, eu acho. Já passou por essa experiência. E o que acontece? Como é seu nome? Irmão. Conversa é essa? Irmão. Irmã. Não, é a Sara, não é a irmã. Vou contar uma história para vocês. Trabalhava eu numa multinacional lá em São Bernardo do Campo. E numa ocasião, uma pessoa passou mal na portaria da empresa, assim, e aí o colega foi socorrer a moça e tal, e a moça passou mal, aquela coisa, pegamos o telefone, liga para o ambulatório da empresa e tal, aí pega o telefone da moça, vamos tentar achar o nome de alguém para ver se acha. Aí foi indo, quando chegou no I, irmã Joana, irmã não sei o que, irmão não sei o que. Como é que é o nome da pessoa? Primeiro é irmão, depois é. O que eu quero dizer é, a gente se encontra com Jesus, Jesus se encontra com a gente, há uma revelação de quem Ele é, de quem a gente deve ser,
depois a gente cai num fosso chamado religião e a nossa identidade é jogada no lixo. E aí a gente começa um caminho, até inconsciente, mas de muita boa vontade, para jogar tudo aquilo que Deus já vinha construindo em nós no lixo. Em que sentido? No sentido de que a Bíblia é clara em dizer que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. A conversão é uma parte do processo onde a gente está sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. Não é o processo só. É uma parte do processo. Então o bebezinho sai do ventre de sua mãe e ele começa a caminhada existencial dele, onde Deus está levando ele a ser um ser humano. A conversão é como nós convencionamos chamar. A experiência de se encontrar com o divino. E aí a gente reputa a essa experiência tudo o que vai acontecer. E ela é uma parte dessa experiência e mais. A religião nos ensinou que passar pela conversão significa necessariamente não ser mais quem você é, inclusive aquilo que você é, que era da parte de Deus. Então pense o seguinte comigo. A fé cristã é uma fé intrinsecamente de autoconhecimento. Mas aí você cai na religião e você aprende a esconder quem você é. E o autoconhecimento que vinha acontecendo com a sua caminhada de maturação humana, que não significa o contrário de espiritual, porque foi o que aprendemos. Se é humano, não é espiritual. É o contrário. O Novo Testamento ensina que a caminhada humana é a caminhada espiritual. Porque ser humano é ser um ser espiritual. O que acontece é que quando Jesus nos encontra, ele abre de novo essa porta e essa possibilidade e pede para a gente tomar cuidado com a religião. Mas aí a gente acredita que a religião é tudo o que se pode dizer sobre a experiência com o divino. E não é. Ela é uma parte. Olha que interessante. Eu procurei pensar essa questão do autoconhecimento olhando para outras expressões de fé. Então existe uma relação Ocidente e Oriente muito interessante. Religião, Ocidente e Oriente. Exemplo. Como são os nossos templos no Ocidente? Eles estão centrados no altar. E o altar aponta para onde? Para fora ou para cima? Se você tem a experiência de chegar em qualquer ambiente sagrado de uma religião do Extremo Oriente, os altares são construídos um nível abaixo do nível do solo. Porque não é apontar para cima, é apontar para dentro. Onde encontra Deus? Não é em cima, é dentro. Os templos hindus são assim. Veja que outra coisa interessante. Como se faz adoração, por exemplo, no hinduísmo ou no budismo? Silêncio. Como que a gente faz? Eu te busco no silêncio. Não é? Tira o pé do chão. Olha o contrassenso. No silêncio tu está, e é a parte que o batera mais gosta. Entendeu? Que é aqui, ó. Surdo e caixa e bum. É a hora que ele espanta todos os demônios dele. Isso aí, a cabeça do diabo é aquela hora. E eu não estou dizendo que está errado, que está equivocado. O que eu estou dizendo é que vale a pena a gente tentar entender a nossa experiência de fé, não só com os olhos do Ocidente. Aliás, porque a nossa fé não é uma fé ocidental. Já começa por aí. A gente pensa que foi assim, né? Que Jesus nasceu, aí ele foi para a Europa. Eu vou para Ibiza. Eu vou evangelizar. Vou para DiCaprio evangelizar. Nada! Jesus nasce no Oriente Médio, a fé cristã nasce no Oriente Médio, no berço do judaísmo, no meio de um montão de árabe judeu e um montão de gente. E a fé cristã é uma fé oriental que não é focada em falar. A fé oriental é focada em ouvir. Ora, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Quem tem ouvidos? Fale no mundo ocidental. Esquece o ouvido, só fala. Deus quer te ouvir, fala para Ele, grita para Ele. Quando a gente passa, por exemplo, pela experiência de fé hindu e budista,
O foco não está nem em falar, nem em ouvir, mas em ver. É uma experiência estética, o tempo todo estética. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque é importante a gente tentar entender que o autoconhecimento é intrínseco à fé cristã, mas que quando a nossa fé passa pelo Ocidente, passa pela Europa, todos os elementos de autoconhecimento vão sendo retirados. Vou dar um outro exemplo. Nossa palavra liturgia, Clay. Liturgia vem do grego leiturgia, serviço. Para um hindu, por exemplo, o que é a experiência de fé? É ser, é uma questão ontológica, de formação do caráter. E a gente aprendeu que é fazer coisa. Por isso que a gente vai para o culto, e não que a gente venha para o culto nessa perspectiva, vou fazer lá o que eu tenho que fazer, para depois ficar livre para a semana. Tipo, tirar da frente. Não, não é. A questão é que nós aprendemos uma experiência de fé pragmática. Uma experiência de fé de fazer coisas. E isso também faz parte da nossa experiência de fé. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, o ativismo não nos ajuda. Como é que você é capaz de prestar atenção em você se você está o tempo todo fazendo coisas? O tempo todo respondendo a um tipo de agenda. O tempo todo ocupando o seu tempo e as suas ideias com o que fazer para Deus. Qual é a discussão? A discussão é, para que a gente experimente o autoconhecimento que a fé cristã propõe, a gente tem que aprender a parar. A gente tem que descobrir como é que faz esse negócio de prestar atenção em nós. Olha que loucura que eu encontrei, Clay. Presta atenção nisso. A percepção de um dos formadores da cultura ocidental, Jung. A sabedoria e o misticismo do Oriente têm muito a nos dizer, mesmo quando falam na sua língua própria e inimitável. Eles servem para nos lembrar que nós, a nossa cultura, a cultura ocidental, nós possuímos algo parecido que já nos esquecemos e acabamos por dirigir a nossa atenção para o destino do homem interior só no fim da nossa existência. A gente vive separado do nosso homem interior na nossa existência e lembra desse homem interior, dessa experiência consigo mesmo, quando está nos últimos dias. Isso leva a gente a pensar em outra coisa. Nós somos cindidos em nós mesmos. E a gente não percebe, começando pela separação do nosso próprio corpo e a nossa mente. Quando o Novo Testamento não faz isso. Então a nossa fé é uma fé que vai separando as coisas, não precisa alimentar a alma, já viu isso? Agora eu alimentei o corpo, agora vamos alimentar a alma. Papo de grego, não tem nada a ver com o Evangelho. Alimentar a alma é alimentar o corpo, alimentar o corpo é alimentar a alma. É tudo em uma mesma coisa. O que o Jung percebeu? Ele percebeu que se a gente olhasse para as religiões do Extremo Oriente, a gente perceberia como funciona esse negócio de autoconhecimento. E o Jung vai mais longe, ele vai dizer assim, o cristianismo tem em si, no seu bojo, no seu chão de nascimento, todas as propostas de autoconhecimento que o mundo já viu. Só são reelaborações do autoconhecimento. Mas como a gente teve essa experiência de receber o evangelho requentado pelos nossos irmãos europeus, a gente não sabe o que é isso. E eu fiquei pensando, além desses pequenos apontamentos aqui de início, o que seriam, assim, na nossa cultura atual, os nossos maiores inimigos ou os impeditivos para o nosso autoconhecimento? Meu pai falava assim, quer fugir de Deus, vai para a igreja. Verdade. O cara vai fazer coisa. Então, igreja no sentido de ativismo religioso. Mas eu elenquei outras coisas. Estresse, pressa, desatenção ou descuido de si mesmo. Eu não sei quem começa quem aqui. Vocês que são aí os terapeutas devem saber. Quem começa quem? É o estresse que leva a pressa, é a pressa que leva o estresse que faz a desatenção nas... Que é? Eu não sei, se vocês me explicam. Eu só sei de uma coisa. A gente não presta atenção em nós mesmos. A gente não presta atenção, a gente não sabe. Eu lembro da última vez que eu fui ao médico, e aí ele me colocou sentado na maca e ele começou a ouvir a minha respiração com aquele negocinho, né? Você está muito acelerado, João. Aí eu,
vai, desacelera, fui desacelerando. Cara, eu tive uma experiência muito louca, porque quando ele colocou aquele negocinho, eu percebi, nossa, gelado. Gelado. Uma coisa gelada no meu peito. Eu voltei no carro pensando naquilo. Eu ando tão ocupado com tantas coisas que eu não sei mais quais são as sensações do meu corpo. Eu não sei o que eu sinto. Não sei se já aconteceu com você, de você deitar e você falar, tô com dor. Aonde é a dor? Eu já tive essa experiência de levantar e falar, tô com dor. A Raquel fala, é o colchão. Eu falo, não é a pança. Ela fala, não é o colchão. Eu falo, não é a pança. Mas depois emagrece um pouquinho e continua a dor. Quer dizer, a gente não tem autopercepção. O mundo que a gente vive leva a gente para esse lugar de estresse, de pressa, de desatenção. Aí, me digam os irmãos, como é que cai no nosso coração esse negócio de servir os outros? Que a gente acha que é o outro patamar de uma vida espiritual ativa, que agrada a Deus, mas aí a gente vai na direção do outro e se larga. Porque, na verdade, não se estudou. Só apontamentos. Desatenção de si, que gera cansaço, cansaço que gera esgotamento, esgotamento que gera incapacidade de ficar sozinho, de ficar com o outro, de ficar com Deus. Cansa e a gente não consegue ter fé. Cansa e a gente não consegue experimentar, porque a fé cristã é uma fé experiencial. Se dá no corpo. É no corpo que a gente sabe Deus. Mas um corpo cansado, estressado, não pode experimentar. Então, eu estou resvalando em um monte de coisa aqui que eu acho importante, mas eu escolhi o texto, viu, Clay? Bíblico. Para não ficar falando um monte de coisa aí. Lembra de Provérbios? Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20 tem um texto que me persegue, graças a Deus, desde a minha adolescência, quando eu era mais burro do que eu sou hoje, mais desatento do que eu sou hoje. Capítulo 20, versículo 5. Os propósitos do coração do homem são como águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Os propósitos do coração do homem estão no mais e mais profundo do nosso ser. E aquelas pessoas que têm autoconhecimento são as pessoas que são capazes de trazer isso à tona e se compreender. Veja que é um sábio do Oriente Médio dizendo o seguinte: se a gente vive a vida sem avaliar os nossos motivos, a nossa vida não vale a pena. Se a gente vive uma vida onde a roda vai girando o tempo todo e a gente não é capaz de identificar quais as reais intenções que nos levaram àquelas escolhas, a nossa vida está sendo perdida. Não entender as intenções do coração é rebaixar a nossa humanidade. Porque você sabe que o macaquinho não faz essa pergunta. Por que estou abrindo essa banana? Por que estou comendo banana de novo? Mas é justamente o fato de a gente ser capaz de decifrar o nosso mundo interior que nos faz humanos. Olha que interessante, que o tão odiado Karl Marx disse que o que é o trabalho? O trabalho é essa capacidade que só o homem tem de tirar o que está aqui dentro e transformar em alguma coisa. Isso é trabalho. Emprego, essas loucuras todas, reforma da previdência, essas coisas é outra conversa. Trabalho. Nós somos os únicos seres no universo que tiramos da nossa própria subjetividade criações. Isso é belo, isso é maravilhoso. Mas se a gente não tem consciência que tem essa capacidade, se a gente não cuida dessa capacidade, a gente se desumaniza. Então, qual é a minha proposta hoje à noite para vocês? Não vou conseguir resolver esse problema porque eu estou no meio dele. Quem sou eu? Mas a minha proposta é: e se a gente gastasse mais tempo dos nossos encontros para fazer exercício de consciência corporal? Se a gente gastasse mais tempo dos nossos encontros para ficar na frente do espelho totalmente nu e olhar o nosso próprio corpo?
E se a gente começasse a conversar profundamente com as pessoas e perguntar para elas o que você vê? O que você vê? Ao invés de a gente entrar nesse caminho de ascendência para o céu, que nos deixa totalmente inconscientes de quem nós somos. Olha o salmista, ele vai dizer assim: Deus, som do meu coração. Vai lá e percebe se tem algum... É lógico que tem caminho mau. Você está igual picareta. Deixa tem um caminho mau, tadinho. É lógico que tem, gente. Ele é o Davi, pegador da mulher do Urias. Como eu e você somos pecadores. É lógico que tem. Mas ali, lembra, o Davi tem o seu caderninho de poesia. O caderninho de poesia é os salmos. E poesia é isso aí. Vai falando, vai sentindo, vai escrevendo, vai chorando. E faz sentido, depois não faz mais. Um dia o cara fala que quer ficar 1000 anos do lado de Deus, outro dia ele fala: me dá os filhos dos inimigos aí que eu vou tacar na pedra, que eu sou mágico pra caramba. Poesia. Mas esse Davi tem plena consciência de que há algo nele que o influencia e que está para além do controle dele. Ele tem consciência de que tem algo que define ele, que passa pelo corpo, mas não é o corpo, só o corpo. E aí a gente começa a nossa caminhada de espiritualidade, sendo convidado e convocado para experiências cada vez mais estratosféricas. Estou falando com o Arthur esses dias, ele estava me contando, o cara é cantor, né, pessoal? Vocês viram. E aí dos lugares que às vezes o pessoal vai cantar e eles repetem 50 vezes a mesma letra. E fica. Aí você fala, no hinduísmo isso é o quê? Hiperatenção. O cara está fazendo um exercício para ter foco em si. E no cristianismo? Hiperalienação às vezes. Porque o cara flutua, vai embora, depois ele sai daquela experiência louca e a pergunta para ele, e aí, cara, o que isso trouxe para você de autoconhecimento? Quais são as arestas? Para quem você vai pedir desculpa? O que você tem que pagar que você está devendo? O cara não sabe. O cara não sabe. Ele vai esperar a próxima experiência estratosférica. Lembra do altar para cima? Quando a gente vai perceber a espiritualidade cristã na boca dos grandes mestres espirituais, especialmente os católicos, é sempre uma escada descendente. Deus está em nós, não é isso que o Novo Testamento diz? Por que a gente fica para fora tentando achá-los? O movimento é esse, dentro, fora, mas a gente às vezes vai para fora com a desculpa ou com o desejo de fugir do que está dentro. Então essa é a minha pergunta, essas são minhas sugestões. Por que a gente não se reúne e fica um tempão assim, olhando uns nos olhos dos outros? Para tentar entender quem a gente é. A gente não se comunica com os olhos? Às vezes que eu fui para o Oriente Médio, isso eu aprendi lá, as mulheres dentro do Islã radical se comunicam pelos olhos. O cara mete burca nas negras, o que elas fazem? Fala mais que a boca. Com o quê? Com o olho. Será que não seria assim uma experiência assim, espiritual gigantesca a gente chegar um dia assim, fazer uma roda assim para ir? Mas imagina várias rodinhas assim que vão girando em sentido horário, anti-horário, um negócio meio maluco, meio místico, meio voodoo, meio de Deus, meio sei lá. E a gente vai se olhando nos olhos, sabe assim? Vai se vendo, aí se fala, eu sou o Clay, só com o olhar. Eu pergunto, qual a história do Clay, cara? Como é que o Clay foi menino? E aí isso vai também trazendo respostas para mim. Mas qual é o nosso caminho? Não é o do repouso. Não é o do descanso, não é o da autorreflexão, não é o da concentração. A nossa proposta sempre é de mais agitação. Mais agitação, mais coisas, mais agenda, mais gente, mais compromisso, mais apelo, mais leitura, mais tudo. Qual é a minha proposta? A minha proposta é, será que a gente não precisa retomar o caminho de Jesus? Os evangelhos vão dizer o seguinte, que Jesus muitas vezes se retirava para lugares desertos para orar. Um dos textos que eu mais gosto é o texto da transfiguração. Lembram desse texto?
Jesus sobe ao monte com os discípulos, acontece lá um negócio extraordinário, e aí o Pedro fala, vamos ficar aqui que tá legal, tá rolando uma parada de autoconhecimento, eles estão se recusando, os caras reconhecem Elias, gente, que parada é essa? Um bom espírita vai dizer, isso aí é reencarnação, vocês não estão sabendo. Mas eles têm uma consciência de quem é Elias por causa da história de Israel, e eles reconhecem, esse cara é o Elias. Pois bem, eles descem, e Jesus encontra no sopé do monte um demoniado. Então a fé cristã não é nem ficar expulsando o demônio, nem ficar só no monte, mas é esse entre que a gente não sabe fazer. Esse vai e volta, que lida com a questão do autoconhecimento, que lida com as perguntas essenciais, que lida com a pergunta sobre a morte. Lida com a pergunta sobre a morte. A gente é finito. Mas não dá tempo, a não ser que a gente esteja no velório. Não dá tempo de pensar como a gente está contando os nossos dias. A não ser quando a gente tem a infelicidade, como a gente teve nesse final de semana, de passar pela IBAB e ter que suportar essa loucura que foi perder a Adri para o câncer. Aí a gente fala. Só o próprio sábio disse isso. É legal estar onde está acontecendo o luto, porque você reflete. Mas por que a gente espera e não faz a reflexão antes? Porque a gente está desatento de nós mesmos. Então, irmão Clay, essa é o meu arrazoado. Ser maduro, ser grande no sentido de crescimento na fé cristã, é ser capaz de discernir os próprios propósitos. É ser capaz de nomear o que a gente sente, o que a gente pensa, ou os pensamentos que a gente sente, dá na mesma. É saber nomear que dores são essas, é saber dizer por que sinto raiva, por que desejo mesmo a morte de alguém, por que mesmo não consigo me conectar com as pessoas, por quê? Nem sempre as respostas estão na cultura, nem sempre as respostas estão no outro, às vezes a resposta está num trabalho de autoconhecimento e de reconhecimento de quem a gente é mesmo. Mas como fazer isso? E aí eu termino com uma coisa que eu aprendi que me ajuda muito. Que arrependimento não é um sentimento, Clay. Arrependimento é uma ação. Porque quando você sente que fez uma coisa errada, o que está acontecendo? Você sentiu que fez uma coisa errada. Agora, quando você sente que fez uma coisa errada e conserta o que você fez, o nome disso é arrependimento. A gente acostumou a aprender, até por causa da influência dos nossos mestres, que arrependimento é a expansão da mente, certo? Então isso é grego. Como é no mundo oriental? Não é expansão da mente, é expansão da prática. Faz. Por que a gente entra nesse caminho onde a religião nos leva para a inconsciência de nós mesmos? Porque a gente não aprendeu o que é se arrepender. A gente fica esperando sentir alguma coisa, aí quando sente passa rápido, e aí a gente volta para onde? Para a mesma prática que a gente tinha. O que é o arrependimento? É um impulso do Espírito Santo para a gente fazer. Enquanto a gente faz, a gente sente. Entenderam a diferença? A gente fica sempre esperando. Você não vai perdoar, pastor? Eu quero sentir no meu coração. Esse é o nosso argumento. Mas a Bíblia Sagrada desconhece esse negócio. Para ela é assim, vai lá e faz. E talvez você vai ter a graça de, enquanto você está fazendo, exercitando, você começa a sentir umas coisas muito legais. Tipo, essa coisa de, já ouviu, né? Libera perdão. Então, perdoa. E aí, isso vai te levar para um lugar de autoconhecimento e para uma experiência real do Evangelho, que é, acima de tudo, uma prática. O Evangelho é, acima de tudo, uma experiência prática. É depois que a gente se encontra com os europeus, com os teólogos, que os caras começam a fazer virado o cristianismo. Tem filosofia cristã. Começa a fazer o cristianismo se tornar algo para embebedar nossa mente e não para transformar a nossa prática. O encontro com Jesus não é um arrazoado filosófico, é um encontro com uma pessoa. É um soco no estômago. É um desespero que a gente toma ali na frente, ao mesmo tempo uma alegria de ser amado incondicionalmente, que faz a gente pensar assim, então, agora como é que eu faço para viver de um jeito que condiga com esses valores?
Qual é o nosso problema com a autoestima? É que a gente vai aceitando um montão de valor que não é nosso, vai se sentindo mal pra caramba, não sabe por que está sentindo mal, mas está sentindo mal porque está desconjuntado com os próprios valores, assumiu valores de outros. Mas por que não assumiu o seu valor? Porque não sabe quais são os seus valores. Por quê? Porque está trabalhando, porque está no Facebook, porque está correndo para cima e para baixo. Quais são os seus valores? O que te move? Ah, não é a fé, pastor, mas o que da fé? Tem coisa da fé cristã que não me move. Mas tem coisa que me tira o sono, que a Raquel pensa que eu vou pirar. Esse cara tá louco. Então, você tem que saber isso, porque senão você vai vivendo e assumindo valores, inclusive, que dizem que é cristãos, mas que não coadunam com os seus valores pessoais. Veja, ser cristão não é a anulação da sua identidade, é o reforço dela. É a reconstrução dela, não é jogar para fora quem você é. Essa coisa que a gente fala, ser parecido com Cristo e ser como Cristo, é verdade, mas não é Cristo no meu lugar. É a exemplo de Cristo eu. Eu não quero ser Jesus. Eu quero ser o Joabe, com um caráter transformado pelo poder de Deus. Isso é autoconsciência. Queria terminar orando. Acho que era isso que eu tinha para dizer, viu, Cleiton? Não sei, tem mais tempo? O pessoal quer discutir? Vamos orar? A Raquel já não quer mais me ouvir. A gente entra em outro estágio. Um outro dia com café. Mas é isso, gente. Vamos orar. Esses negócios apontados aí ao vídeo. Jesus, Deus abençoe você, meu povo. Cuidado com a igreja, com essas coisas aí. Linha aqui. Vamos orar, gente. Queria orar. Vamos orar, porque eu acho que essa é uma das ferramentas que a tradição cristã reconheceu como instrumento de autoconhecimento. A oração. Não a oração no sentido de dizer para Deus aquilo que Deus já sabe, mas a oração de confissão, essa oração de encontro. Um dia perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá o que Deus falava para ela quando ela estava lá com Deus. Ela falou assim, nada. E o que você fala? Nada. A gente só ouve. Você não fala nada, como é que ouve? Né? Lembra? E teu pai que te... É uma conversa para outro dia, mas as bases da nossa fé são bases muito sólidas. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa comunidade de fé que se reúne aqui. Obrigado pela vida do Clay, da sua esposa, dos irmãos que têm trabalhado arduamente para construir esse lugar de aconchego, de cuidado, de proclamação da tua palavra. Abençoa a vida deles, como o Senhor já tem feito. Nós queremos te pedir por cada um de nós. Queremos pedir que o Senhor nos ajude nesse caminho de autoconhecimento que tem a ver com a nossa fé. Queremos pedir ao Senhor que nos tire do automático, de algum jeito, Senhor. Nos ajuda a criar um jeito de fazer os nossos encontros onde a gente possa ser despertado desse sono, que é o automatismo, que é a repetição de comportamentos, de falas inconscientes às vezes, de clichês que só nos fazem criar cada vez mais distanciamentos daquilo que o Senhor sonhou para nós. Obrigado por esses irmãos aqui, porque eles têm discutido temas com esse peso, com essa importância. Obrigado por isso. Eu te peço, Senhor, não nos deixa começar a nossa semana inconscientes de quem nós somos, alienados do nosso próprio corpo. Não nos deixa começar a nossa semana como se fôssemos robôs, que não são capazes de identificar as suas próprias sensações, que não são capazes de dizer quais são as razões dos seus sentimentos. Eu te peço, Senhor, que através desse ambiente aqui de adoração, de abraço, de cuidado mútuo, a gente possa se enxergar e se ver. E que a gente não caia nessa roda viva da repetição de comportamentos vazios. Que teu Espírito nos desperte desse sono. Que
a gente possa ouvir a tua doce voz. Te peço por cada irmão que está nessa noite aqui. Se de alguma maneira nós temos vivido, Senhor, sem perceber, ou pela imposição das nossas necessidades, como as nossas necessidades determinam a nossa caminhada de fé. E às vezes elas se sobrepõem sobre aquilo que nós somos. Nós não somos apenas seres de necessidade. Nós também fazemos arte, a gente também sonha, a gente também tem prazer. Eu te peço, Senhor, se as nossas necessidades têm se colocado sobre nós de uma maneira tirana, que Teu Espírito Santo nos liberte, para que a gente possa dar o tom da nossa vida, para que a gente possa colorir o nosso quadro pessoal, orientados pelo Teu Espírito, mas com autoconsciência. Te peço que o Senhor use isso aqui que nós conversamos conforme a Tua vontade e nos dê a graça de começar uma semana sabendo quem nós somos, ainda que seja parcialmente esse conhecimento, mas que a gente possa experimentar aquilo que Paulo deseja, que ele vai conhecer como é plenamente conhecido. Nos coloca nesse caminho de ver a beleza que já existe em nós. Nos coloca nesse caminho de reconhecer nossos dons e talentos, também de reconhecer as nossas mazelas, mas acima de tudo, de descobrir, de ver revelado aquilo que o Senhor nos deu, para a Tua honra e para a Tua glória. Não nos deixe, Senhor, cair no automatismo. Que sejamos vivos pelo Teu Espírito, vivos e vivas pelo Teu Espírito, tocando com vida outras pessoas. É esse o desejo do nosso coração para essa semana que se inicia. Oramos assim, em nome de Jesus, que nunca, em nenhum momento da sua existência terrena foi alguém desconectado do seu próprio corpo. Oramos no nome dele, autoconsciente, perceptivo a respeito de si e dos outros. Oramos confiados de que ele vai nos ajudar nesse caminho e agradecidos. Amém. Amém. No alto de uma árvore qualquer, eu descanso os meus olhos até raiar o sol. Sinto que os meus pés podem tocar o chão, mas o medo de cair me fez tomar a decisão. Pra lá de distante vejo um reluzente, radiante, mas a incerteza do amanhã me tira a coragem de prosseguir e de conhecer a luz que ilumina, que traz vida pro meu ser. A luz que ilumina minha vida é você. Como um canarinho que quer conhecer toda a floresta, me sinto preso na gaiola, mas sei que posso cantar. Pra lá de distante vejo um reluzente, radiante, mas a incerteza do amanhã me tira a coragem de prosseguir e de conhecer a luz que ilumina, que traz
a luz que ilumina minha vida. É você. Uh, uh, uh.